Olá, começando mais um Conexão Cultural da TV Câmara de Campinas, mais uma vez fora dos estúdios. Hoje a gente veio aqui na Praça do Coco, em Barão Geraldo. Para quem conhece, é um lugar bastante agradável para trazer os filhos, para tomar uma água de coco, para se divertir um pouco. E para quem não conhece, fica a dica de vir aqui no final de semana. Sempre tem uma feira com produtos veganos e com artesanato e com apresentações musicais aqui nesse palco. E a gente aproveitando esse palco hoje para bater um papo com alguns membros da banda Francisco El Hombre, uma banda que existe há alguns anos aí, que costuma circular e se meter em aventuras aí pela América Latina. A gente bate um papo aqui com o Sebastián Piraces Ugarte, que é cantor, percussionista e violonista, com o Rafael Gomes, que é baixista, com o Andrei Martinez Kozirev, que é guitarrista, e com o Mateo Piraces Ugarte, que é violonista e cantor, irmão do Sebastián. Primeiro eu gostaria de agradecer vocês nos vir para esse bate-papo e que vocês contassem um pouquinho quando que surgiu a banda e como surgiu a banda. Demorou. Primeiro, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite. Eu acho que essa ideia de fazer um bate-papo com uma das muitas bandas da cidade é importantíssimo para a construção de uma cena na cidade e faz total falta. Então eu que agradeço. A banda surgiu de uma maneira muito orgânica, não muito pensada e bem improvisada. Eu acho que a palavra improviso é o que define como apareceu. Começou com algumas músicas no nosso quarto, cada um com nossas variosas e numerosas bandas. E pouco a pouco, graças a amigos como, por exemplo, Christian Camilo, que foram nos falando para sair um pouco do quarto, tirar essas músicas um pouco do armário e colocar um pouco a prática, na rua, assim. E assim, bom, decidindo marcar então finalmente shows e levar isso para fora do quarto, a gente foi se juntando a amigos nossos que a gente já conhece há anos para fazer esse rolê juntos. E de pequenos passos improvisados em pequenos passos improvisados, de repente a gente já estava pegando estrada no Uruguai. E a gente ainda nem tinha conversado direito se era uma banda ou se era só uma viagem ou sei lá o quê. E pegando os passos rumo ao Uruguai, tem muito a ver com o que vocês fazem, musicalmente falando, que é uma coisa muito interligada até pela origem sua e do seu irmão, ou era uma coisa que foi acontecendo naturalmente? Eu acho um pouco dos dois. Assim, a ideia da banda... Não posso falar que a ideia da banda quando surgiu, mas a nossa ideia, ao mesmo tempo que estava surgindo a banda, era de redescobrir as nossas raízes. Muitas vezes, músicos daqui do Brasil costumam ser alimentados de fontes externas e querendo alimentar fontes externas também, sem pensar que às vezes o músico aqui do nosso quintal é um professor tão bom quanto um professor que mora lá longeão. Então a ideia que a gente estava inserida era de conhecer nosso quintal. E ao conhecer nosso quintal é admitir que também nosso quintal não é só o Brasil, mas os países à nossa volta. Nossa família é chilena, é mexicana, tenho família na Argentina, temos família nos Estados Unidos, só não temos família biológica no Brasil. Então a ideia era mais ou menos essa, era de se redescobrir. E ao mesmo tempo estava surgindo a banda, e ao mesmo tempo estava todo mundo cansado de tudo que a gente estava fazendo, querendo fazer uma coisa nova. E a coisa nova a se fazer, a aventura a se enfrentar, era simplesmente botar as coisas num carro e ir. Sem destino ao certo, sem shows necessariamente marcados, mas ir. E enfrentar o que fosse enfrentar. E foi o que a gente fez por um bom tempo. Durante um ano a gente não parou e conhecemos... E como que foi? Daqui até o Uruguai é razoavelmente longe. Vocês foram agendando shows, se oferecendo para tocar nos lugares, foram parando em casa de amigos. Como que foi até a fronteira, daqui até a fronteira do Uruguai? Daqui até a fronteira, a gente fez... Foi a primeira vez que a gente fez oficialmente uma turnê tão extensa e tão longa, todos juntos, né?
E a ideia era, mais do que nada, estar aberto a possibilidades novas. Então tínhamos alguns amigos, enfrentamos praças, conhecemos bares, a gente foi mandando mensagem para amigos, a gente foi mandando mensagem para diversas bandas que a gente foi conhecendo, ouvindo falar. Quando a gente não conhecesse ninguém, por exemplo, a gente foi eu lembro que a gente passou em Balneário Camboriú, que a única coisa que a gente conhecia, assim, fisicamente, além de algumas pessoas lá, era uma praça. Então a gente decidiu tocar uma barraca na praça e tocar lá. E foi mais ou menos assim, alguns shows marcados, poucos, e muitas praças e muito improviso. Exatamente, é. E o que foi sensacional, porque quando você abre as portas ao improviso, é impossível você não aprender com isso. E é impossível você não fazer contatos e crescer e criar experiências juntos. Então foi só graças a esse improviso, onde a gente às vezes tinha que enfrentar um violão sem uma ou duas cordas numa praça, roucos ou sei lá, showzinhos em restaurantes que estavam fechando e ganhando comida de graça, ou picadas de insetos desconhecidos que quase fazem um pé necrosar no meio da viagem. Foi só improvisando assim que a gente foi construindo esses laços de amizade que nos possibilitaram então voltar lá e começar a construir essa... Na viagem, a Juliana, para quem não sabe, a Juliana é a Juliana Strazacapa, que faz parte da banda, como ela mora em São Paulo, e a logística estava um pouco difícil de trazê-la até aqui, infelizmente ela não pôde estar presente. Ela estava também na viagem? Tava, com certeza. Foi o pé dela que quase necrosou. Foi o pé dela. Foi o pé dela. A gente descobriu uma alergia a algum tipo de aranha que a gente não sabia que estava lá e que ela também não sabia que tinha naquele nível, assim. Então a gente teve que sair correndo, tipo, de repente, depois do show, de olhar e falar: Ju, eu acho que seu pé tá um pouco maior do que o de costume. Do que o normal. Mas foi basicamente isso, assim, o jeito que a gente marcou shows no Brasil e fora do Brasil foi internet, amigos de amigos, e vamos ver qual é que é. A rede social ajuda muito nessas horas, né? A repercussão também de todo... Vocês chegaram a fazer blog, alguma coisa a respeito da viagem, contando a história da viagem? Na primeira turnê, a gente fez um diário de viagem pelas redes sociais e tal, que foi bem divulgado, foi legal. Na segunda turnê, a gente sempre teve a intenção de documentar. A primeira turnê foi de quando até quando e daqui até onde? Primeira turnê internacional nossa foi de 2013 para 2014, passando pelo Brasil, Uruguai, Argentina, Chile. Depois, eu não considero só uma turnê, porque voltando para o Brasil, a gente já emendou uma turnê Brasil e fizemos o Brasil e fomos... Que já emendou com uma turnê Nordeste, que a gente fez na... Então foi meio que 1 ano e meio de estrada intensa. E viver a estrada, e viver na estrada, e dormir na estrada, acordar na estrada. E foi nessa primeira viagem que teve o episódio de Mendoza? Não, essa foi na segunda grande viagem. Então daqui a pouco a gente chega nessa parte da história que é bastante interessante, que tem reflexos até hoje na banda, né? Então, voltando um pouquinho, quando vocês chegaram no Uruguai, como que foi a receptividade? Porque vocês cantam em espanhol a maior parte das músicas. Uhum. Até agora tem sido assim. A gente começou, o primeiro EP que a gente lançou, também improviso com um grande amigo nosso, o Peu de Sorocaba, na casa dele. A gente gravou 3 músicas. Uma em cada língua que a gente cresceu, que é o português, o espanhol e o inglês. Já para um segundo EP, a gente queria um pouco se afastar da identidade da qual a gente queria se afastar, do inglês, e abraçar um pouco mais aqui o que é nosso redor, que é o português e o espanhol. Então, para um segundo passo, a gente falou, já que a gente foi para a América Latina, vamos cantar na América Latina, sobre a América Latina, e de fato acabou saindo a maior parte em espanhol. Mas não que a gente seja assim para sempre. Eu acho que a gente está começando a escrever um disco que vai ficar meio diferente. Tá, e vocês não querem tocar alguma coisinha pra gente agora? Antes do intervalo? Podemos tocar. O que a gente toca? Não sei. Deixa eu pensar. A gente podia tocar... Francisco Alhambra. Pode ser.
Você quer tocar? Pode ser? Manda aí. Desde pequeño yo preguntaba si puedo ser quien quiera. No se puede. Iban diciendo, siguen diciendo, vivir de la guitarra. No se puede. Dale. Nos contestaron, vivir sin ser esclavo no se puede. Nos derrumbaron, nos lo gritaron, vivir de pelo largo no se puede, no se puede. Caminhando con mi guitarra, wow, 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 somos las fronteras que cruzei. Oh, 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 a cada passo andado, sou o caminho que me é dado pra sempre cantar. Ei, 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 ei. Yo me he visto como quiera y cuando veo que yo vivo a mi manera, recuerdo lo que escuchaba por la escuela. No se puede, no, pero qué cosa, uso mi voz para enfrentarle a los que acosan. No se puede, no se puede. Santiago, Barão, Mendoza y Hamburgo son puntas distintas de un mismo nudo que abren las puertas para un desayuno a un brasileño que anda sin rumbo. Vamos tumbando las puertas que cierran, vamos sacando el no de se puede. Cada paso firme construye un nuevo andar. Mira bien alto alrededor, a lo lindo que es la vida. Y dime si tú piensas que tu mundo es el único entre la tierra y el sol. Pues que canten todos conmigo, que sepan lo que no olvido. Hagamos más ruido, si se puede, caminando con mi guitarra. Wow, 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 somos las fronteras que cruzei. Wow, 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 a cada passo andado, sou o caminho que me é dado pra sempre cantar. Ei, 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 caminhando com minha guitarra. Wow, 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 sinto os passos vindos do meu peito. A cada passo andado, sou o carinho que me é dado pra sempre cantar. Ei, 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 ei. Rápido intervalo e a gente já volta com mais Francisco El Hombre. Até daqui a pouco. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Cultural, hoje batendo um papo com os membros da banda Francisco El Hombre. A gente estava falando no bloco anterior da turnê, dessa descoberta, dessa redescoberta, de concretizar laços de amizade, de se tocar na praça. E onde vocês perceberam que essa interação foi mais intensa com o povo do lugar? Ou praticamente em todos os lugares vocês tiveram essa receptividade positiva? Acho que nessa ideia de não marcar toda a turnê, não pré-agendar toda a turnê, a gente se encontrava em muitas posições onde a gente pensava onde a gente vai tocar hoje, onde a gente vai dormir hoje, né? E é onde a gente vai tocar, consequentemente, porque muitas vezes tocar levava a hospedar naquele lugar. E fazer isso foi um bom exercício, porque a gente abriu o leque a muitas possibilidades. Então, às vezes, ir no supermercado era ir para o supermercado para comprar alguma coisa para comer e também para perguntar onde a gente podia tocar ali aos redores, onde a gente poderia oferecer nosso show. E isso foi sendo muito legal, porque
à medida que a gente foi abrindo o leque das possibilidades, a gente foi procurando novas maneiras de interagir com o público. E dessa maneira a gente encontrou um certo formato de shows em hostels, ou shows em campings, ou shows na praça. E em cada lugar eu sinto que ia tendo uma interação bem interessante. E tanto é que quando a gente voltou para esses lugares, quando a gente voltou para Buenos Aires, ou quando a gente voltou para Mendoza, ou quando a gente voltou para Córdoba, tinha pessoas que lembravam da gente muito bem. Muitas pessoas sabiam cantar em Buenos Aires, a gente levou um susto. Tipo, vocês vão cantar junto? E eles cantavam, cara, como assim vocês lembram? Então eu acho que essa foi um exercício muito interessante. Sempre estar se perguntando, putz, o que a gente pode fazer de diferente para conseguir dormir, comer e tocar? Porque desenvolveu conversas com pessoas que não esperavam ter essa conversa, o que gera uma intimidade bem legal. E até hoje eu acho que tem muitos rastros disso quando a gente para e se pergunta o que a gente quer fazer. Qual que são diferentes maneiras de fazer isso que a gente quer fazer? De uma certa maneira eu acho que a gente acabou aprendendo muito com muitas pessoas que a gente encontrou na estrada. Eu acho que existe um sentimento muito comum assim do viajante, né, de você acabar encontrando muita gente, e acho que essa coisa da gente estar sempre nas praças ou nos hostels, sempre tem uma coisa das pessoas saberem que você está no perrengue, que você não tem toda a sua viagem planejada, e de dar um valor de você estar fazendo isso através da música. Então, a receptividade também sempre acaba vindo muito boa, porque a gente também estava muito aberto, né? São 5 pessoas dentro de um carro com instrumentos procurando algo. Então, acho que isso acaba sendo uma coisa mútua, assim, é uma energia que quando você dá, ela volta para você também. E acho que vocês devem ter percebido também muita gente que é fixa naquele lugar, um pouco se espelhando na aventura de vocês, assim, um pouco querendo ir junto, né? Assim, falar, pô, quem me dera eu não tivesse com as raízes tão fincadas aqui nesse lugar. Acho que isso aconteceu aqui no Uruguai, na Argentina, em muitos lugares que vocês passaram, né? Com certeza. Eu fiquei muito feliz de receber uma mensagem essa semana de uma menina que ela está agora entre a Argentina e o Chile. Eu não conheço ela muito bem. Eu sei que eu tenho ela como amiga no Facebook. E ela me mandou uma mensagem muito massa. Eu esqueci de comentar para vocês. Mas que depois de ter visto um show nosso, 1 ou 2 shows, ela sentiu essa necessidade de sair da rotina e sei lá, compartilhar algo novo, vivenciar algo novo. E saiu de casa e agora estava atravessando a fronteira Argentina-Chile e mandou uma mensagem agradecendo por essa sementinha plantada há alguns tempos atrás. Então eu fico bem feliz, na verdade, de ser... eu imagino que vocês têm uma interação muito grande com gente de muito lugar via rede social por causa dessas turnês, assim. Com quem que vocês conversam mais? Tem mais brasileiro, mais uruguaio, mais argentino, mais brasileiro do Nordeste, ou definitivamente é uma mescla? Brasileiro, porque aqui é nossa casa onde a gente acabou tocando mais, mas proporcionalmente falando, pelo número de vezes que a gente foi, acho que é bem equilibrado, assim, pelo menos dos lugares onde a gente já passou. Sempre tem alguém, ou pelo menos brasileiros que moram no Chile, sabe? Que por um acaso estavam passando na frente do lugar que a gente estava tocando e perceberam um sotaque um pouco diferente ali numa conversa de canto. Não sei. Eu só acho muito divertido sempre estar em conexão com amigos de diversos pontos desse continente. Imagina que deve ser... Tá conversando com um cara do Nordeste ao mesmo tempo que tá falando com um cara de Santiago do Chile. Sim, ali na frente do computador. É exatamente isso. Até pensei no Nordeste, eu pensei num amigo nosso, o Igor, que foi nosso guia lá. Vira e mexe, eu tô conversando com ele. E aí chega uma mensagem do Ângelo Escobar, amigo nosso do Chile, músico também, que tá no sul do Chile, tirando foto de um vulcão em erupção, me mandando a foto na hora. Olha isso que tá acontecendo aqui. E é uma conexão bem legal. E acho que é bonito, porque meio que parece que as distâncias se encurtam, né? Através da vontade de tocar. Então a vontade de chegar de um lugar até outro parece que tá tudo mais perto, é tudo mais viável. É muito mais viável saber o que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo no Nordeste, que era uma das propostas com a banda, de derrubar um pouco as fronteiras entre os países da América Latina,
através do que a gente queria fazer. O brasileiro, na opinião de vocês, o brasileiro ele interage pouco com os vizinhos por uma questão da língua ou cultural, talvez? Porque, pelo menos assim, a percepção que eu tenho, que deve ser mais ou menos senso comum, é que é mais fácil ou menos difícil um argentino interagir com um uruguaio, interagir com um chileno, interagir com um colombiano, com um venezuelano, com um boliviano, do que o brasileiro com todos esses. É isso mesmo? O Brasil meio que se isola um pouco por uma questão de língua e cultural? Eu não diria que é por causa de língua, e tampouco é por causa de cultura. Eu acho que é uma coisa um pouco mais... É uma questão um pouco mais política. Porque, por exemplo, eu acho que qualquer pessoa que está aqui, ou que passar aqui, se você for lá ver a lista de músicas que ouviu, que não são brasileiras, talvez exceda os 90% que são em inglês. Então eu não digo que é por causa da língua, porque se fosse por causa da língua... A música, né? Exatamente. Seria o contrário, o inverso, 90% de música brasileira. E uma coisa que eu acho que impressionou, tipo, boa parte da banda na primeira vez que a gente foi o quanto os outros países da América Latina conhecem a gente, e isso não é uma via de mão dupla, né? Eu acho que eu ainda conheço muito pouco da música dos nossos vizinhos, e quando você apresenta isso para boa parte dos amigos daqui, tipo, já é um universo completamente novo. Enquanto eu lembro a primeira noite que a gente chegou em Santiago, que já tinha sido também depois de um puta de um perrengue, a primeira vez que a gente perdeu o carro, que não tinha sido roubado, mas que a gente teve que ficar sem carro no meio da turnê, deixar o carro no meio da montanha. E de repente a gente chegou, tipo, em Santiago para tocar num hostel, super cansado, e aí a gente foi ouvir a playlist que a galera tava tocando. E aí beleza, várias coisas da Colômbia, do Equador, e você perguntava de vários países, aí de repente toca um Djavan, aí de repente toca um Paralamas do Sucesso, sabe, um Chico Buarque. E aquilo, beleza, por mais que às vezes pareça uma discografia básica pra gente aqui no Brasil, o que era a discografia básica deles lá a gente não conhecia. A gente não conhece, né? Nem de música pop, muito pouco, sim. Fora raras exceções aí, Juanes, Shakira... E mais uma coisinha ou outra que também é num outro nível. Sim. E teve que ir para os Estados Unidos para depois vir para cá, carimbo, né, para chegar aqui. O episódio do roubo do carro, como que foi isso? Vocês ficaram literalmente sem lenço, sem documento, sem carro. Como foi essa história aí? A gente perdeu o carro 3 vezes, na verdade. É a terceira vez que a gente perde o carro, só que dessa vez foi definitiva. Tá, então vamos lá, da primeira. Primeira vez. Foi indo para o Chile, tivemos que deixar o carro na cordilheira. A polícia chilena não queria deixar a gente entrar com o carro, a polícia argentina não queria deixar a gente voltar com o carro, tivemos que largar o carro no meio da cordilheira e sair pedindo carona. Quais as questões da... Faltou um documento que precisava no Chile, que não precisava no resto do Mercosul, mas ao mesmo tempo, quando foi pedido pelas autoridades chilenas, foi pedido pelas autoridades argentinas, e no final... Era uma situação onde o carro tá aí, do nosso lado, mas se você entrar nele e ligar ele, você pode ser preso e o carro pode ser levado. E tá na montanha, o sol se pondo, e tem show daqui a 2 horas naquela cidade que é pra lá. E o que eu faço? O que eu faço? E no final era... Congelando. Era a gente, assim, indo discretamente falar com as autoridades que queriam falar com a gente. E umas autoridades, assim, eu lembro que chegou um cara, assim, no meu ponto de vista... O Matheus sumiu assim pra ligar pra galera aqui do Brasil e falar: o que a gente faz? Tem um show hoje, estamos na fronteira e não posso ir nem pra frente nem pra trás, um frio e o sol se pondo assim. De repente eu vejo lá de longe, chega o Matheus andando assim, com uma autoridade chilena de óculos escuros, de lado a lado, mas cada um olhando pra um lado assim. De repente eu vejo o Matheus fala assim: entra no carro, galera, entra no carro. Como assim entra no carro? Entra no carro, ó, só vamos... Depois eu falo. Nesse meio termo, aí Matheus, explica aí como tinha sido esse rolê. Acontece que eu tava desesperado e ninguém queria ajudar a gente. E eles falavam que a gente teria que se virar para chegar, andar até o fim do território neutro entre 2 países, porque era teoricamente ilegal pegar carona em território neutro. E isso tudo, eu no meio de um caos, eu vi uma porta, eu vi secretário-geral, alguma coisa assim. Falei, esse cara vai me escutar.
Se é o chefe daqui, ele vai ter que me escutar. Aí eu entrei desesperado, muito assustado. Na hora que eu abro a porta dele, é um cara de uns 30 e poucos anos, ouvindo AC/DC muito alto no escritório dele, com umas botas em cima da mesa, assim, encostado para trás. A hora que eu vi isso, eu falei, esse cara vai me ajudar, esse cara. E ele foi um simpaticíssimo. E o que ele falou é, eu vou dar uma liberação para vocês ficarem com o carro aqui 10 dias, não passem dos 10 dias, 10 dias voltem para cá, nem falem nada com ninguém, só entra no carro e vai embora. Só faz isso. Você vai me acompanhar, não olha para mim, você vai me acompanhar, vai estacionar o carro atrás dos banheiros e não olha para mim. Só estaciona lá e vai, e se vira, faz de tudo. Aí foi isso que fizemos, estacionamos o carro, aí a gente pediu legalmente carona entre os ônibus, o ônibus conseguiu fazer um desconto pra gente, cobrou um pouco e a gente chegou para tocar o show. Essa foi a primeira. A segunda, não vá para Buenos Aires e estacione o carro na rua. Porque estava mal sinalizado, a gente deixou o carro na frente do lugar que a gente ia dormir, entramos para dormir, no que a gente saiu o dia seguinte, bom, vamos para a próxima cidade? Eita, e aquela cena de cara, cadê meu carro? Eu tinha esquecido dessa, tem mais uma. Tem mais uma, verdade. Assaltaram o carro na nossa frente, da frente da nossa casa. Ah, é verdade, foram 4 vezes que pegaram o nosso carro. Outra vez pegaram um carro da frente de nossa casa e acharam lá no centro de Campinas, o carro abandonado. Isso aqui. Isso faltando 3 semanas para essa última turnê nossa pela Latinoamérica, que foi quando tipo, a Livina realmente se libertou, foi entregue ao cosmos. E a última vez foi a mais intensa, dramática possível, das 4 vezes que o carro sumiu. Que foi uma coisa que poderia ter acontecido aqui nessa esquina. A gente ficou muito triste em ver que a reação de algumas pessoas que ouviram a notícia falaram, mas os argentinos. Bom, agora eu vou falar a real porque, na verdade, ainda bem que foi lá em Mendoza que pegaram o carro, porque eu não consigo pensar um outro canto no mundo que teria nos tratado dessa maneira. A gente chegando assim, depois de tocar em Córdoba, 13 horas de estrada, sem ar-condicionado, no meio do deserto, aquele calor, suor. Você consegue imaginar todo mundo 120 km por hora numa estrada reta. Sol, deserto e reto. E ouvindo música, todo mundo suando juntos assim, né? Quando o suor de um mistura no suor do outro, que misturou no bafo do outro, de 13 horas já virado de ressaca de vinho. Finalmente a gente chegou em Mendoza, deu uma perdida por Mendoza de madrugada. A gente entrou num bairro assim, estradinha de terra, sem luzes, onde a gente ia só pernoitar na casa de um amigo, pro dia seguinte a gente poder atravessar a fronteira e tocar em Santiago. Chegando lá, ninguém aguentava mais. Eu parei o carro, super torto, estacionei mal, mandei muito mal nesse estacionamento. Estacionei torto, saiu acho que o Mateu e a Ju do carro, alguma coisa assim, saíram. Aí eles olharam pra mim, nossa, mano, mas pelo amor de Deus, estaciona direito esse carro, né? Tá bom, vou estacionar direito. Liga o carro pra estacionar, o resto da banda já bunda quadrada, não aguentando mais, falou, quer saber? Estaciona aí, a gente vai lá tocar campainha. E foram numa distância, sei lá, daqui até aquela casa lá, sei lá, uns 20, 30 metros, por trás de um arbusto, tocar a campainha da casa que talvez ia nos receber. Pra gente acordar e sair 5 horas depois. Então já tava tudo atrasado, tá tudo cagado mesmo, mas vida de turnê é assim, dormir pouco e viajar muito. Então tá, a banda some assim atrás do arbusto, eu estacionando o carro assim, super escuro. Nisso eu vejo um carro vindo rapidíssimo, para do meu lado, eu tava trancando o carro no momento. Para do meu lado e saem 4 caras correndo. Sem nenhum tipo de iluminação, naquele breu, eu imaginei, sei lá, é um vizinho que estava num jogo de futebol e esqueceram o fogão aberto, sei lá, alguma coisa assim. Só que aí eu olhei assim, tudo no intervalo de 2 segundos, né? Olhei, pera lá, por que tá todo mundo usando luva de látex? Eita, pera aí, o que é isso na mão da galera? E aí eu pensei, é sequestro, corre! Sei lá, né? No México tinha muito caso de sequestro antes da tensão da guerra ao narcotráfico. Então era meio que você vai, sei lá, sequestro, corre. Não sei, pensei em correr. No que eu comecei a correr, eu tentei gritar, eu sempre imaginei que ia dar uma de Jackie Chan, né? Super defesa, e ei, para lá! Nada, não consigo sair nada da garganta. Quando eu fui começar a correr, já levei um chute, já caí no chão e já 4 armas na cara. Super profissional, sem tempo para pensar, sem tempo para reagir, passa as chaves do carro e sua carteira. Acabou, pegaram as coisas, o carro foi embora.
o mais tenebroso foi que o último cara, quando já as pessoas estavam indo embora, pegou a arma, engatilhou e botou na minha cabeça. Ficou assim, uns 2, 3 segundos que duraram uma eternidade. Passou o filme, né? Né, passou aquele filme, né? Pior que o muito louco, que eu não falo pra todo mundo, mas aproveitando aqui a intimidade, eu falo. Eu não pensei assim, nossa, vou morrer, ai meu Deus, morri, já era. A única coisa que passava pela minha cabeça o tempo inteiro era, se prepara que isso vai doer. Nossa, isso vai doer. E aí o cara, sei lá, desengatilhou, não sei o que, entrou no carro e saiu rapidíssimo. E nisso, eu assim, levantando tremendo, né, sem nem, sei lá, eu nem sabia que eles tinham me chutado, mas no dia seguinte eu acordei todo dolorido, né. E aí saiu a galera assim, assustada, peraí, o que aconteceu, o que tá acontecendo? Vendo o carro indo embora. E aí chinelo, um short suado, uma camiseta mais suada ainda, sei lá, por que ironia, eu lavei roupa um dia antes de pegar a estrada e eu, sabendo que eu ia enfrentar o deserto, sol sem ar-condicionado, eu falei, quer saber, vou usar uma roupa suada mesmo, para chegando em Mendoza, botar roupa limpa. Então deixei toda a roupa limpa nas malas, tá todo mundo de roupa suada, suja, não sei o que. Foi embora. E foi embora, e é isso aí. E nesse tipo de situação você não tem por que se desesperar, porque não tem nada a fazer a não ser trabalhar. É tipo, tá bom, beleza. Quanto dinheiro a gente tem entre cada um de nós? Nada. Quem tem celular? Por sorte o Matheus tava de pochete, tava com o celular dele, o Andrei também tava com o celular dele, que desceu do carro com o celular na hora. Foi instantâneo, foi descobrir onde que a gente ia dormir, fazer aquela questão assim, tá bom, modo sobrevivência, ativar, sem tempo pra chororô, sem tempo pra desespero. E acho que a gente demorou umas 2, 3 semanas pra finalmente dar aquela respirada e chorar e rir. E essa história do assalto, essa parte negativa do assalto. Eu quero que você conte, depois do intervalo, como que foi a rede de solidariedade que se criou depois desse episódio. Mas só depois do intervalo, a gente volta rapidinho. Todo lo que aprendemos nos enseñará el camino. Deja de timidez y suelta los pies, hermano. Mi casa, mi espalda, caminando a mi destino. Yeah, 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 yeah. Estamos de volta para o terceiro bloco do Conexão Cultural, hoje batendo um papo com a banda Francisco El Hombre, contando um pouco das aventuras que eles viveram aqui na América Latina. A gente encerrou o bloco anterior contando um pouco da história do assalto. Agora eu queria que você falasse um pouco da rede de solidariedade que aconteceu depois do assalto, depois que vocês perderam roupa, documento, instrumento e o carro, né? Nunca mais encontraram nada. Nada. Foi um exercício de desapego muito forte, né? Desapego obrigatório. Desapego obrigatório, forçado, compulsório. mas rolou. Mas foi legal, porque o que ficou disso tudo não foi o assalto, não foi perder as coisas, foi tudo que a gente recebeu. Uma amiga colombiana falou pra gente, depois dessa história toda, uma frase que pra mim resume muito bem, é que às vezes a vida tira alguma coisa de sua mão ou do seu peito pra te dar algo muito maior depois. Que foi o que aconteceu, porque assim que a gente perdeu tudo, a primeira noite obviamente foi de tristeza, de desamparados, o que a gente ia fazer e tudo mais. Só que a partir das 7 da manhã do segundo dia a gente acordou e a galera que tinha hospedado a gente já tinha agilizado sei lá quantos canais de televisão para chegar em casa e já começar a entrevistar a gente. Então começou por aí, a gente vai, tá, o que tá acontecendo? Acorda rápido, entrevista. Aí eles começam a filmar a gente e perguntam, por que vocês não voltam para casa? E aí, eu lembro de falar que foi uma hora que eu me dei conta, assim, putz, a gente tinha finalmente conseguido colocar tudo dentro daquele carro. Então, voltar para casa significa voltar para não ter nada, mesmo assim, porque a gente não tem como trabalhar, não tem o que vender, não tem. Então, melhor vamos continuar a turnê e dar um jeito, porque não tem para que voltar para casa. E quando a gente começou a anunciar que a gente queria continuar a turnê,
muita gente de diferentes lugares começaram a perguntar como que a gente manda dinheiro para vocês? Como que a gente faz isso? Como que a gente pode colaborar com vocês agora? Começou a surgir a ideia de uma vaquinha, de uma arrecadação online. E nisso a gente liga para um amigo no Rio que decide fazer um site na hora para arrecadar dinheiro e começar a fazer uma assessoria de imprensa gigantesca por vários países. E começa a rolar uma mobilização que a gente nem foi percebendo o tamanho que foi tomando. Enquanto isso internacionalmente, enquanto isso em Mendoza a gente começou a receber ligações da prefeitura, de rádios locais, de televisões locais, da Secretaria de Cultura, e a embaixada não queria permitir a gente ficar ou continuar para o Chile, queria que a gente voltasse para o Brasil. E tudo que a imprensa estava tentando fazer é que a gente conseguisse continuar, fazendo uma pressão, né? E foi dando certo ao ponto de que divulgaram pela televisão que a gente queria continuar tocando e músicos ofereceram instrumentos pra gente. Ligaram pra gente na casa, de repente toca o telefone, eu queria falar com o Francisco Elombre. Como que conseguiram esse telefone? Beleza, entendeu? Oi, eu tô procurando os Francisco Elombre, que eu queria emprestar nossos instrumentos para eles tocarem na rua. Amanhã a gente pode se encontrar? Beleza, amanhã a gente se encontra. E muitas coisas assim foram rolando, assim, de entrar no supermercado e reconhecerem a gente, porque a gente estava com a mesma roupa que aparecia na televisão, que a gente só tinha uma troca de roupa, quer dizer, uma roupa, não é nem troca. Então todo mundo reconhecia a gente em todos os lados. Então entrava no supermercado e davam cerveja pra gente. E andando na rua ofereciam, putz, vocês não querem ficar lá no nosso ginásio, vocês podem ficar de graça. Muitas coisas iam acontecendo que nosso coração se enchia de felicidade, de tanto carinho, né? E no meio disso tudo, a imprensa brasileira fez pressão internacional com a embaixada para conseguir fazer nossos passaportes para continuar a turnê, o que deu certo, que pra gente foi um alívio, tipo, vai dar certo. E fomos tocar na rua com aqueles músicos que emprestaram. Começamos a tocar, muita gente foi reunindo, imagino que muita gente já sabia, porque a gente estava em todos os jornais. Foi uma ótima apresentação, acabou com a galera dançando coco com a gente no meio da praça de Mendoza. E nisso um senhor que estava sentado num café lá no fundo para e chama a gente para trocar uma ideia. Chama o Sebastião, no caso. Você quer contar como foi? Pode ser. Muito louco. Pensa que assim, tudo que a gente está falando de contatos e tudo mais, a gente sem internet, sem celular, sem nada. Então tinha um telefone fixo na casa que a gente estava sendo hospedado, e esse um telefone fixo não parava de tocar. Enquanto eu e Goma fomos lá resolver polícia, consulado, não sei o que, e passamos meio dia tentando resolver a burocracia, eles estavam sendo entrevistados e a gente nem fazendo ideia. A gente sem tomar banho, sem comer, sem beber água, sem escovar os dentes. A gente passou, 4 dias sem escovar os dentes. Então tudo isso estava acontecendo, mas a gente não tinha noção disso. Porque não tinha como anotar isso. A gente estava pensando em o show de amanhã, cancelar o show de amanhã. E como é que a gente vai fazer para cancelar a turnê no Chile, enquanto... Enfim, era tanta preocupação que a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito, né? É uma turbilhão de eventos. Então era, por exemplo, assim, a gente chegar na casa que estava hospedando a gente lá e de repente fala o Matheus, então, vocês não sabem o que aconteceu. A gente acabou de sair no canal não sei o quê, e tal fotógrafo tá vindo, e tal jornalista tá vindo. E sabe aqueles casos tipo da Atena? Super... A gente era o caso da Atena da cidade de Mendoza. Era meio que... A gente era a sensação. Então, andando assim pela rua... Que nem o Matheus falou, as pessoas reconheciam a gente. E isso era louco. Então a gente tocando na rua, a gente falou, começamos a fazer barulho assim, oi, a gente é os brasileiros que foi assaltado. Nossa, sério. Boatos. Então. E começava a juntar uma galera. E nisso, enfim, nossa preocupação monetária era gigantesca. Porque cada passaporte custa R$600 fora do Brasil. Tá. 1, 2, 3, 5 pessoas, vezes R$600, R$3.000, mais escova de dente, mais roupa, toalha, mais tudo, roupa, cueca, coisa de necessidade básica. Dinheiro para chegar num lugar onde a gente pudesse de fato continuar a turnê. Então, por exemplo, a gente quer pagar um almoço, R$10 não paga um almoço, R$50 paga o almoço e as escovas de dente e uma pasta de dente, né?
Então a quantidade de grana que a gente precisava para sobreviver era imensa. E tudo isso passando pela cabeça, né? Então a gente tocou uma apresentação excelente na rua, com os instrumentos improvisados, que uma banda de punk rock anarquista assim nas ruas nos emprestou. Insurrectos. E, enfim, e chega esse senhorzinho depois da apresentação e fala: opa, com licença, tudo bom? Meu nome é Jorge Sosa. O que vocês achariam de tocar num festival? Para 5 mil pessoas. Quando? Claro, com certeza. Como é que a gente faz? Detalhe, a gente sem comer, sem tomar nada, sem tomar banho, sem escovar os dentes. Ficou tudo de lado na hora. Não, como? Daqui a 1h30. Que? Um festival para 5 mil pessoas daqui a 1h30? Aqui na cidade próxima vai ter um festival e eu vou conseguir que vocês toquem. Tá, como é que a gente faz? Me encontra aqui daqui a 1h e a gente vai. Tá, podia ter sido um sequestro, podia ter sido qualquer coisa. A gente não tava nem aí porque não tinha como ligar, né? Total que a gente chegou assim para um lugar onde não tinham 5 mil pessoas, não tinham 10 mil pessoas. Era um palco do tamanho que eu nunca tinha visto. E o público estimado era de 45 mil pessoas. Com assim, as bandas grandes de sertanejo, do folclore, de rock, de tudo isso juntos. Era o show de reunião de uma das maiores bandas de folclore chileno, que chama Los Nocheros. Chilena não. Perdão, Argentina. Era como se o Chitãozinho e Chororó tivessem 25 anos de carreira e eles não tocassem junto há 5, e aquele era o show E aqui tava acontecendo ali, onde eles iam se reunir de volta. maior... bem essa a comparação, assim, era o Chitãozinho e Chororó da Argentina. Na maior festa tradicional do maior departamento de Mendoza, do mais populoso. Assim. E aí esse senhorzinho, né, que a gente nem sabia direito quem que era, que as pessoas começavam a falar, entra pelo backstage, a galera começa a tirar foto e começa a cumprimentar todo mundo. E uai, quem que é esse cara que conhece todo mundo? E ele é a personalidade da cidade. É o cara que escreveu o hino da cidade, que é radialista, que tem o programa de TV, que é poeta, que compôs músicas para Mercedes Sosa e não sei o que. É o cara de Mendoza. Ele tem a chave de Mendoza. Pra que você tem uma chave? Enfim, eu acho muito simbólico isso porque no final, de repente, chamam a gente pro palco e a cena era uma câmera filmando a gente se olhando num telão, não entendendo o que ia acontecer, com a banda antes da gente cedendo 10 minutos do tempo deles e Los Nocheros cedendo outros 10, pra gente tocar 2 músicas na frente de 45 mil pessoas. Então aquela flor na emoção, né, sem comer, ainda suado, tocamos um discurso lindo que fizeram da gente, a galera assim, aplaudindo horrores, e ainda sai o prefeito da cidade e fala: olha, Mendoza, a gente tirou tudo o que eles tinham e chegou a hora de retribuir. A gente vai passar um cesto e eles vão passar no meio de todo mundo, queria que cada um colaborasse com o que pudesse. E a gente já, tipo, quase chorando, assim, não tô entendendo o que tá acontecendo. Galera, todo mundo nos tratando como se fosse... porque a gente precisava mesmo, e dava pra perceber. Uhum. E a noite terminou a gente passando o chapéu para 45 mil pessoas. E nada disso teria acontecido se vocês não tivessem sido assaltados. Nada disso. E nada disso teria acontecido, essa rede de solidariedade que existe em qualquer lugar do mundo. Não é exclusividade de brasileiro, e nem de argentino, e nem de americano, e nem de colombiano, e nem de ninguém. Existe isso, existe essa humanidade quando a gente vê um semelhante numa situação adversa, né? Sim, sim. Tanto é que na plataforma online, assim, que nessa plataforma que eu falei que foi feita para a gente arrecadar dinheiro, reuniu dinheiro de shows que foram organizados, 4 no Chile, alguns no Uruguai, uns 4 na Argentina, uns 8 no Brasil, 1 em Los Angeles, shows que rolaram beneficentes para a gente. E não só isso, mas dinheiro também de pessoas do México, de todos os cantos do Brasil, pessoas desejando só ajudar a gente, de Goiânia, do Sul, de todos os lados. Vocês tocaram recentemente, você falou de Goiânia, vocês tocaram recentemente no Bananada e saíram de lá com uma banda mais pegada, assim, maior surpresa do festival, né? Pelo menos foi o que a imprensa especializada noticiou. Como que foi isso? Eu acho que é uma pergunta para fazer pro goiano da banda, é verdade. Que ele é goiano. Eu acho que, sei lá, foi uma honra, assim, pra gente. Ser de lá e conhecer toda a história da cena e do Bananada.
só de estar lá pra gente já era uma coisa surreal, e poder compartilhar aquele festival com tantas bandas que a gente admira, com tantos amigos que a gente encontra aqui em São Paulo, quando a gente vai tocar no Sul ou quando a gente vai tocar no Rio. Então era muito uma festa de reunião mesmo de gente do Brasil inteiro. Então só isso já foi maravilhoso, assim. E aí de repente a gente descobri que a gente estava numa van indo pro festival, do hotel pro festival, com jornalistas que a gente nem sabia para onde escrevia. A gente estava conversando como a gente estava conversando aqui, e sem pretensão nenhuma, e depois ver tipo quantas pessoas admiraram. Eu acho que muito porque muita gente não conhecia a gente. Né? A gente foi mesmo uma aposta do festival de amigos que eram da produção e que tipo, já conheciam e que apostaram e que deram um espaço um pouco melhor do que para bandas que geralmente seriam muito iniciantes. É meio indescritível, assim, tipo, foi surreal, foi surreal. O festival eu acho que é um exemplo por conseguir trazer grandes nomes da música brasileira, sabe? Um festival que começou com Caetano Veloso e se encerrou com Criolo, sabe? E dando espaço tanto para bandas locais quanto para bandas de fora que ainda não são conhecidas como a gente, como Waterheads, como Terno Rei, sabe, tipo, muita coisa. O show da Carol Conká foi, tipo, uma coisa sensacional, sabe, foi uma aula. Então, acho que sair dali, tipo, com as matérias que a gente saiu, com esse reconhecimento, foi o maior troféu que a gente podia ter recebido, assim, tipo, dentro de um festival com tanto nome da hora, sabe. Bugarins, Luzi Luzia, Pato Fu, Merda, cara, tipo, só tinha coisa genial, sabe? Só tinha coisa genial. Então, Vivendo do Ócio, que são grandes amigos também. Então, sei lá, foi realmente uma honra. E voltando agora para depois do assalto, vocês conseguiram recuperar todos os instrumentos, tudo que foi perdido? O assalto foi há quanto tempo atrás? 6 meses. 6 meses. Quase 6 meses. Quase 6 meses. Na verdade, esse violão aí, naquele show que a gente estava falando de 45 mil pessoas, a gente passando o chapéu no meio de toda uma galera, tirando foto e dando abraço, não sei o quê. De repente, o vocalista dessa banda, desse Chitãozinho Chororó, Los Nocheros, chama a gente pro palco, termina o show, pega esse violão, desconecta e fala, tô, pra vocês continuarem a turnê. Uau! Foi a terceira vez que a gente chorou na frente de 45 mil pessoas em questão de 40 minutos. Nossa, chorando tantas vezes de alegria. Então agora só falta o último elemento. O carro. O carro. Que começou a epopeia porque esse carro tem que ser guerreiro. Legal. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas o Conexão fica à disposição de vocês para quando vocês quiserem, para quando vocês puderem. Né, também espero que a agenda de vocês lote cada vez mais, e eu agradeço muito, muito mesmo esse bate-papo, e eu queria que vocês encerrassem tocando um pouquinho pra gente. Eu só queria falar um negócio que eu adorei como você começou esse último bloco, que você falou alguma coisa da gente tocando nas nossas viagens aqui na América Latina, e é importante pensar exatamente que é aqui a América Latina, que é tudo, o Brasil faz parte. Assim como o Chile, como a Argentina. Eu gostei que você falou isso, eu não consigo deixar de esquecer isso. Legal, obrigado. La pachanga? La pachanga. Me voy a descubrir lo que me falta aquí. Prometo que yo volveré, pero cuando no sé, me voy a descubrir lo que me falta aquí. Prometo que yo volveré, pero cuando no sé. Dale, Mateo. Me voy a aprender con la cumbia villera, bailar cueca brava en la cordillera, que los mariachis dediquen rancheras a ti. Mostrarle la chaya a un gringo viajando, tomar un buen vino entre pasos de tango y el rock argentino que nunca se va a callar.
me voy a descubrir lo que me falta aquí. Prometo que yo volveré, pero cuando no sé. De salsa a samba pasando por rumba, el folclore de Violeta sale de la tumba y juntamos los primos candombe y maracatu. Y ven la fuerza de tecnobrega como bossa nova en su propia era. Si piensas que aquí no hay pachanga, te pongo a bailar. Te pongo a bailarla, te pongo a bailarla, te pongo a bailarla, te pongo a bailar la pachanga, te pongo a bailarla, te pongo a bailarla, te pongo a bailarla, te pongo a bailar la pachanga, te pongo a bailarla, A descubrir te pongo a bailarla, lo que te pongo a me bailarla, falta aquí. te pongo a bailar la pachanga, Prometo que te pongo a bailarla, yo te pongo a volveré, bailarla, pero cuando no sé, te pongo a bailar la pachanga, me te pongo a voy bailarla, a descubrir te pongo a bailarla, lo que te pongo a me bailarla, falta aquí. te pongo a bailar la pachanga, Prometo que te pongo a bailarla, yo volveré, te pongo a bailarla, pero cuando no sé, me voy a descubrir lo que me falta aquí. Prometo que yo volveré, pero cuando no sé. de salsa a samba pasando por rumba, el folclore de Violeta sale de la tumba y juntamos los primos candombe y maracatú. Y ver la fuerza del tecnobrega como bossa nova en su propia era. Si piensas que aquí no hay pachanga, te pongo a bailar. Uou! Valeu, galera!